Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tratar sobre difusão molecular. E o que é difusão molecular, César? Difusão molecular é quando você está fazendo um processo de brasagem e existe entre o metal de adição e o metal de base. No caso, o metal de adição ele vai estar líquido, e o metal de base, que normalmente são os tubos, ou são placas, ou são lâminas, eles vão estar aquecidos e a vareta vai estar derretida e ela está no estado líquido. E é uma migração espontânea de átomos desse metal de adição líquido para os materiais de base, criando assim uma ligação metalúrgica sólida. A Sociedade Americana de Soldagem classifica um processo de brasagem quando você trabalha quando você está fazendo essa união, e os metais de adição, normalmente eles têm que ter a temperatura líquidos desse metal de adição. Num outro vídeo eu vou tratar melhor o que significa temperatura sólidos e temperatura líquidos. Agora eu só vou tratar sobre a difusão molecular, mas fica esse tema para um próximo vídeo. Então, essa temperatura líquidos desse metal de adição, ele tem que estar acima de 450 graus. Por quê? Porque é com essa temperatura que você garante esse transporte espontâneo desses átomos do metal de adição líquido para o metal de base sólidos, para o metal de base, que vai estar sólido. E é feita uma união metalúrgica sólida entre eles, e isso é chamado de solda forte. Quando você... por isso que eu sempre, num vídeo passado, eu falei sobre você fazer o aquecimento corretamente dos metais de base, porque se você não respeitar essa temperatura de 450 graus, o que vai acontecer? Você não vai ter uma ligação metalúrgica forte, e aí você vai, no final das contas, derreter o metal de adição. Ele vai penetrar, vai umectar, vai molhar, vai ter capilaridade, mas não vai ter essa ligação metalúrgica, e com isso você vai ter uma solda fria. A Sociedade Americana de Soldagem trata esse assunto quando você tem um processo de união térmica em temperaturas abaixo de 450 graus, como soldering, ou acima de 450 graus seria brazing. Para nós aqui a gente chama de brasagem e solda branda, e o mercado está acostumado também a chamar esse soldering, que é um termo em inglês, como solda fria. Eu sempre sempre procurei fazer uma analogia com aquele bolo de cenoura com calda de chocolate. Então eu estou colocando aí na tela um vídeo que vai mostrar que quando você faz esse bolo, o bolo seria o metal de base, e a calda de chocolate seria o metal de adição derretido. Por que eu faço essa analogia? Porque o bolo só vai ficar assim, com aspecto bonito, quando o bolo ainda está meio aquecido, que eu estou colocando na tela aí o vídeo para vocês verem. Quando o bolo ainda está meio aquecido e a calda de chocolate ela está quente, então você derrama essa calda de chocolate por cima desse bolo de cenoura, e quando resfria essa calda de chocolate, que você corta o bolo, você consegue ver uns filetinhos de chocolate assim dentro do bolo. Então aí eu estou colocando o vídeo, e tem uma foto que também aparece. Quando você corta o bolo, você vê uns filetinhos assim, você vê uma camada que fica entre a calda resfriada e o bolo, que é a difusão molecular. Agora, eu também estou colocando aí na tela um vídeo que vai demonstrar também a difusão molecular nos metais de base. Esse é um processo que foi feito em duas lâminas. Então a gente percebe aí que primeiramente a gente passa o fluxo, porque é uma solda latão, é um material à base de latão.
Então é colocado fluxo, porque você precisa de fluxo, né, para desoxidar as paredes. E aí você, depois que você faz essa abrasagem, que você promove o aquecimento, em que você colocou ali o metal de adição, no caso a solda, você percebe que ela correu, fluiu, né, ela fez ali a capilaridade. Ao derreter esse metal de adição, ele foi sugado para entre as duas paredes e é feito o exercício da separação dessas duas lâminas. E quando você separa essas duas lâminas, o que acontece? Ela não solta do metal de base, porque ali você tem duas lâminas, né? As duas lâminas estão ali, né? Então é feita essa separação. Quando você separa, você vai perceber que o rompimento não é na parede, nas paredes da lâmina. O rompimento ali, o cisalhamento se dá exatamente na solda. Por quê? Porque houve a difusão molecular. A difusão molecular fez com que o metal de adição derretido, ele penetrasse nas paredes que estavam dilatadas com a temperatura acima de 450 graus e com isso você criou essa ligação metalúrgica forte, também chamado de solda forte. Então é isso, pessoal. Difusão molecular é o terceiro princípio da abrasagem, muito importante, porque é ele que vai garantir a ancoragem da abrasagem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica aqui o convite para um próximo vídeo, eu tratar da temperatura sólidos e líquidos dos metais de adição, porque essa temperatura ela só vai envolver o metal de adição, não os metais de base. Então fica o convite para um próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Eu me chamo César Teixeira de Lima, sou engenheiro mecânico. Um forte abraço para você. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.